Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar do fundo imobiliário de papel, que é de certa forma esquecido pelo mercado. Vamos falar do RECT11, o fundo de papel indexado majoritariamente a IPCA da REC Logística. Vamos ver seu relatório gerencial, vamos analisar suas principais informações na Word e no final do vídeo eu trago minha opinião. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório mensal referente a maio de 2026, que ele traz os principais meios de comunicação. Tem o telefone, o e-mail, o site, Instagram, LinkedIn e você cadastrar para receber e-mail da gestora. O objetivo do fundo, como já falei, ele é um fundo imobiliário de papel e tem o objetivo de fazer investimento em gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária com preponderância em certificados recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Ele tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de reais, a cota patrimonial de R$ 88 no fechamento desse relatório. Fechou com a cota mercado de R$ 82,54. Tem cerca de 173 mil cotistas e a rentabilidade alvo de IMAB mais 1% ao ano. Público alvo é o público em geral. Prazo indeterminado. Gestora REC, gestão de recursos. E administrador BRL Trust. Aqui o fundo é um pouco penalizado por ser da REC, porque a REC já teve alguns problemas em outros fundos imobiliários. Aí, principalmente os fundos imobiliários de tijolo. O RECT, que é o fundo imobiliário de de lajes corporativos. Teve o HELG também, que também deu problema. Então, ele acaba sendo penalizado por ser da mesma gestora. Taxas de administração 0,20% ao ano, de consultoria 1% ao ano, ou seja, no final ele tem uma taxa um pouquinho mais salgadinha de 1,2% ao ano do seu PL. E não tem taxa de performance, ponto positivo. Que ele divulga no seu 5º dia útil e paga no 10º dia útil, então ele divulga e paga rapidinho. Aqui ele traz seus destaques, mas antes de irmos os destaques, vamos dar uma olhada na Word para ver suas informações. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, dia 26/6, tá com a cotação de tá com a cotação de R$ 80,62, tá com PVP de 0,91, ou seja, cerca de 9% de desconto. Dividendo yield dos últimos 12 meses de 13%. Lembrando, fundo de papel, que ele destaca, fundo de papel CRI, vacância 0. E aquele é o fundo de papel, não tem vacância. A alavancagem bruta, 3% de alavancagem. Então ele tem algumas compromissadas reversas que ele tem que recomprar no futuro. Liquidez média diária. Aqui a Word leva em consideração os últimos 2 meses de 3 milhões. Então, boa liquidez média diária. A volatilidade, 12% ao ano. Sua variação, está com a variação percentual positiva dos últimos 12 meses de 3%. Suas cotações dos últimos 12 meses, a mínima foi de R$ 73,70 e a máxima R$ 83,59. Então tá mais perto da máxima do que da mínima. Seu portfólio tem cerca de 90% em CRI, então ele é praticamente um puro sangue. 2% em caixa, 3% em imóvel, que ele teve um imóvel, nós vamos ver no seu relatório, e 4% em fundo imobiliário. Seu último rendimento foi de 1,12, aqui está trazendo 1,12, mas foi 1,11 e uns quebradinhos. Aqui ele tem uma peculiaridade na sua distribuição de dividendos. Quando chegar lá no relatório, eu trago de uma maneira mais detalhada. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário se esse vídeo trazer alguma informação relevante. Pode ser um comentário do ativo que nós estamos analisando ou até mesmo de uma recomendação de conteúdo para o canal. Então voltamos para o relatório, ter seus destaques. Resultado do mês: o fundo distribuirá o valor de R$ 1,11 por cota, que levando
em consideração a taxa a cota do fechamento do relatório, que foi de 82,54, dá um yield mensal de 1,35% de yield e um anualizado de 16,25%. Ele destaca que esse rendimento equivale a 173% do CDI líquido distributo, que traga seu resultado dos últimos 12 meses. Corresponde a 10,68 centavos por cota. Então, nos últimos 12 meses, ele distribuiu quase R$1 por cota, por mês. Aqui ele traz suas alocações. Ele adquiriu 2 CRI. O primeiro foi o CRI, Ativos Residenciais Diversificados, no valor de 7 milhões, com a taxa CDI mais 3% ao ano. E o CRI Pulverizado Lançamentos Residenciais, cerca de 676 mil reais, a taxa de IPCA mais 10% ao ano. O fundo realizou alguma alienação. O que é alienação, Diogo? Venda de ativos, tanto de CRIs quanto de fundos imobiliários. CRI Matarazzo, cerca de 5 milhões. CRI Zarin, cerca de 300 mil. CRI Vitacom, cerca de 680 mil. E vendeu o fundo imobiliário MT11, cerca de 3,6 milhões. Quem traz seu patrimônio líquido, nós já vimos. Alocação dos ativos, ao final do mês de maio de 2026, 95% dos ativos do fundo estavam alavancados em CRI e fundo imobiliário. Alavancado não, desculpa, alocados. Que ele traz seus valores por ativos, cerca de 2,2 bi em CRIs, 82 milhões em fundos imobiliários, 75 milhões em imóveis, 48 milhões em fundos de investimentos, em cotas de fundos de investimentos, e 1,5 milhões em outros ativos, dando um total de 2,4 bilhões. Cerca de 92% está alocado em CRI, 3% em FI, 3% em imóvel e 2% em cotas de fundos de investimentos, com liquidez diárias. Ele traz aqui. Que ele traz seu portfólio. Aqui vai um ponto negativo do relatório. Os seus CRIs estão organizados de forma aleatória. Então tá tudo bagunçado. Tem 0% do PL, 0,1, 0,1. Aqui a gestora podia ter um pouquinho mais de capricho, organizar os seus CRIs por porcentagem do PL, do maior para o menor, ficaria mais fácil de acharmos. Mas aqui eu destaquei alguns. Tem esse CRI aqui, ativos residenciais diversificados, representa cerca de 3,8% do PL. Tem esse daqui, Realiza 80, cerca de 5,1%. Tem esse aqui que é a maior exposição do fundo, 6,6%, que é a debêntures do hotel Rosewood. É aqui que eu trago para vocês. Tem que tomar muito cuidado com os CRIs repetidos para o mesmo devedor. Aqui nós podemos ver que ele já tem 2 hotel Rosewood, hotéis de 1 e 2. Vou ensinar um jeito de vocês procurarem de uma maneira mais fácil. Aperta Ctrl F, aí vai aparecer a janelinha de busca. Você coloca aqui o nome do ativo. Bom, aqui não apareceu não, foi lá para outra página. Mas que eu posso dar uma olhada aqui, só tem esses 2 mesmo. Mas se formos a somar, representam 9,3% do PL. Então quase 10% está nessas 2 debêntures do hotel Rosewood. Então vamos ficar esperto. Tem aqui o H2 Energy também, tem 1 e 2. Então tem que ficar esperto, possa ser que ele possa ter muitos CRIs repetidos pelo mesmo devedor, que possa trazer um risco maior para os seus investimentos. Então 91,6% está indexado nos CRIs. Ele tem um LTV de 48%, um bom LTV. Em consenso do mercado abaixo de 50%, considera de um bom para ótimo número de LTV.
Ô Joe, o que quer dizer o LTV? Quer dizer que quando você tem um LTV aqui de 50%, as suas garantias, o valor da garantia, representa no mínimo o dobro do valor que o devedor te deve. Por exemplo, se você emprestou, o devedor tem que te pagar R$ 1.000, exemplo didático, a garantia que ele deu para esses R$ 1.000 é de 2.000. Então, por mais que se ele ficar inadimplente e deixar de pagar, o valor da garantia vai ser o suficiente para pagar o valor devido. Mas lógico, nenhum fundo de papel quer exercer a garantia. Eles emprestam dinheiro para receber o dinheiro, né? Não receber o imóvel, no caso. Tanto é que nós vamos ver mais para frente no relatório que o fundo tem um imóvel no portfólio devido a uma execução de garantia de um CRI que ficou devendo, que deu calote, mas já está há bastante tempo no portfólio do fundo e ele não consegue vender. Aqui tem só a parte de fundos imobiliários. Principal exposição é o VRTM11, cerca de 1,2%. Mas tem outros aqui. E aqui está o imóvel Morumbi Plaza, representa cerca de 3% do PL. Então, o Morumbi Plaza, o imóvel representa praticamente quase toda a carteira de FII do ativo, do REC R11. Aqui está a distribuição por indexador, 56% IPCA, 15% CDI, e ele tem outra exposição de IPCA, que é mais 27%, que é IPCA sem variação negativa. O que seria, Joe? IPCA sem variação negativa. Se algum dia tiver uma retração do IPCA, ele vir no ano, em vez de ficar positivo, ficar negativo, a parte negativa do IPCA não terá impacto sobre esses CRIs que tem o IPCA sem variação negativa. Que ele traz, sua taxa de IPCA é IPCA mais 8,53 ao ano. E no CDI mais 4,68. Então, a taxa da carteira, por essas taxas, na minha visão, ele é um fundo middle risk. Então, ele não é nem muito arriscado e nem muito seguro. Ele está no meio termo. Principalmente pela sua parcela do CDI, tá? Distribuição por tipo de risco: 27% do risco é pulverizado, 73% corporativo. Quem traz segmentos devedores: 32% é incorporação, 17% loteamento, 14% investimento imobiliário. Que é por securitizadora: 39% OPEA, 26% Habitaseg e 16% RISA. Que é distribuição geográfica, seu principal cidade é São Paulo com 39%. E aqui a DR é gerencial. As que está em amarelo é receita positiva e as que está em verde é receita negativa. Podia colocar em vermelho? Poderia, mas é as duas primeiras cores que tem aqui. Então ele tem um total de receitas com CRIs e fundo imobiliário de 32,9 milhões. A sua marcação a mercado foi negativa em 12 milhões. Teve receitas com outros ativos de 333 mil. Teve despesas com compromissados. Que compromissados é a alavancagem do fundo de papel. 1,1 milhões. Teve despesas operacionais com 2,6 milhões. Então ele teve um lucro líquido de regime de competência de 16,8 milhões e um lucro líquido de regime caixa de 29,5 milhões. Joe, qual que é a diferença do regime caixa e do regime competência? O regime caixa é o dinheiro, é quando o dinheiro entra na conta. Por exemplo,
nós que somos CLT, costumamos receber o holerite, certo? E a empresa geralmente, pelo menos a minha empresa é assim, solta o holerite 2 ou 3 dias antes. Então, o que seria? O holerite seria o regime de competência, certo? Você sabe o tanto que vai receber, mas ainda não caiu na sua conta. Você só ficou sabendo o valor que será pago, o valor recebido, o tanto que você trocou, o valor que você trocou pela sua hora. E no regime caixa seria quando o dinheiro cai na sua conta. Aí sim, o dinheiro entrou, transitou na sua conta. Você vai usar para os investimentos, para pagar conta. Então essa é a diferença. Ele vai trazer uma explicação melhor aqui embaixo. Então ele usa o regime caixa para distribuir o dividendo. Então ele distribuiu um pouquinho acima do que gerou. Ele gerou 29.560.000 e distribuiu 29.561.000. Isso deu cerca de 1,11 por cota. Aqui podemos ver que, na minha visão também, é o que faz ele ter um pouquinho mais de esquecimento dos investidores, pelo menos dos influencers que traz vídeo no YouTube, no Instagram, principalmente no YouTube. Tá vendo que sua distribuição de dividendos é irregular? Então ele não tem mania de tentar linearizar os dividendos. Tudo que ele gera no mês, ele paga. Tudo que ele gera no mês, ele paga. Ele não faz retenção de caixa para poder pagar. Por exemplo, como paga alguns fundos, R$1 por cota, paga todo mês, paga-se R$1 por cota. O mês que ele gera mais, ele faz caixa. O mês que ele gera menos, ele usa o caixa que ele fez. O REC R11 não. Ele gera e distribui, gera e distribui. Tanto é que podemos ver que em fevereiro desse ano ele distribuiu 72 centavos por cota. Foi mais ou menos aqui que eu entrei no fundo. E já nesse mês, em maio, ele distribuiu 1,11. Então, se você for estudar esse fundo, leve isso em consideração. Aqui ele traz uma explicação. O que é o regime de competência? As despesas e receitas são registradas no ato, data do fato gerador, não importando quando ocorrerá o pagamento ou recebimento. Em um CRI, considera-se a totalidade das receitas advindas de juros e atualização monetária, assim como o ajuste a valor de mercado e eventual apropriação do ágio e deságio de um CRI adquirido ou vendido. Já o regime de caixa considera as receitas e despesas apenas quando ocorre a transação financeira, entrada ou saída de caixa. Que ele traz o valor da cota no fechamento, que ele traz a explicação do que é o IFIX. Se você não souber muito bem, pausa o vídeo, leia certinho. Que ele traz uma tabela de sensibilidade, eu não gosto muito, mas ele traz. Aqui ele traz a garantia dos portfólios. Que podemos ver, ó, ele traz a garantia, que ele traz o CRIs. Aqui, ó, podemos ver CRI, Olímpio 1 e 2. Então aqui ele trouxe os dois juntos, as garantias, mas não o valor, não a porcentagem do PL. Mas aqui já dá para ter uma noção. Que aqui, ó, esse CRI Sênior Mezanino Credit Home tem 3 CRIs diferentes. CRI Quartel também tem 3 CRIs diferentes. Então tem que ficar esperto com isso. Aqui ele traz as emissões realizadas, já tem um total de 12 emissões. Sua última emissão foi em maio de 2022. Aqui ele traz os outros fundos da casa. E esse foi o relatório de maio do REC R11. Então, na minha opinião, um fundo imobiliário de papel com alguns pontos de atenção, pouco esquecido, um pouco penalizado pela gestora, pelas decisões duvidosas em outros fundos, mas nesse fundo específico vem fazendo um bom trabalho. Alguns pontos de atenção, na minha opinião: sua carteira de CRI poderia ser organizada por porcentagem de PL, ficaria mais fácil de identificar as suas principais posições, seus principais devedores, para ter uma melhor dimensão dos riscos e ver se o retorno está compensando o risco. Aqui não seria um ponto de atenção, mas seria algo que você deveria ter no seu radar na hora de estudar o fundo, que é a sua distribuição de dividendos. Ele não tem uma linearização. Ele gera e distribui. Então isso acaba tendo
Em uns meses ele vai distribuir muito, igual distribuiu nesse mês de maio. Vai pagar agora em junho, né, no caso. De 1 em 11. Mas lá em fevereiro ele distribuiu 72 centavos. Então, se você não tiver estômago para conviver com esse dividendos de forma mais volátil, eu recomendo você pegar outros ativos para estudar que pague de uma forma mais recorrente, mais bonitinha. Mas na minha visão, um bom fundo tem alguns melhores? Tem, mas tem alguns piores, que é muito mais comentado, muito mais falado. Por isso que na minha visão ele é um pouquinho mais esquecido. 2 pontos. Primeiro, a gestora, por culpa de erros do passado em outros fundos, principalmente de logística, de tijolo, penalizaram o fundo imobiliário dela de papel. E o segundo, os dividendos mais volátil, isso afasta alguns investidores. Eu tenho ali na carteira, tem um preço que eu gostaria de aumentar a posição nele se baixasse desse preço. No momento não está beirando esse preço, mas se um dia ele voltar ao patamar abaixo do que eu considere justo pelo fundo, eu poderei aumentar a posição nele. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas de ativos, tem apenas um caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Se você chegou até aqui, primeiramente, meu muito obrigado. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe o like, ative as notificações e deixe um comentário sobre o REC R11 ou sobre algum outro ativo da bolsa que você gostaria que eu traga a análise. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um comentário. Se você não tiver nada para comentar, escreve REC para mim saber que você chegou até aqui no vídeo. Eu sou o Joe e até a próxima.